turbilhão de uma vida cheia de preocupações e compromissos, aqui estamos para vivermos e celebrarmos o primeiro domingo da Quaresma. Bem-vindos. Tenhamos presentes as seguintes intenções: centenário natalício de Olinda Carvalho de Barros, marido e filho Adolfo. Aniversário natalício de Olinda Lopes Carvalho, marido e filhos. Aniversário natalício Celeste Ferreira Macedo. Aniversário natalício Silvino Soares Pinto. Aniversário de falecimento de Avelino de Souza Figueiredo. Primeiro aniversário. Aniversário de falecimento Alzira Gonçalves Felgueiras e marido. Aniversário Manuel Barbosa Gonçalves de Seara, pais e sogros. Aniversário de António Lemos Gonçalves, Maria Teresa Santos Gonçalves e José Santos Gonçalves. Maria Cristina Lopes Simões Correia. Angelina da Silva Brito e marido. António Ribeiro Matos. Ana Souza Miranda. Avelino da Silva Ferreira. Francisco Lopes, esposa Palmira Dias de Oliveira e filho Manuel Oliveira Lopes. Maria Alice Alves de Jesus. Maria da Silva Miranda. Ação de graças a Nossa Senhora da Ajuda, Santo Amaro e São Bento. Ação de graças a Nossa Senhora da Ajuda e Albertina Gomes da Torre e família. Manuel Gomes Ribeiro, esposa e filha. O tempo da Quaresma que temos pela frente destina-se a recriar a nossa vida, a limpá-la da sujidade que se acumula com a rotina do tempo e que, a não ser eliminada, sufoca e contamina a circulação da vida de Deus em nós. Que Deus nos livre de cair nas tentações que nos destroem e destroem os outros. Peçamos a Deus que, como verdadeiro agricultor, cave e lavre o nosso coração, nos predisponha a fazer do coração a boa terra, onde a palavra de Deus germine e dê muito fruto. De modo que, feitos novas criaturas, nos tornemos pessoas mais alegres e com mais esperança, sabendo que Deus vem habitar entre nós para nos libertar. Caminhemos juntos, apressados e acordados, ao encontro do caminho, da verdade e da vida. Com esta certeza e vontade, de pé cantamos.
Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. A graça que nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Porque queremos ser homens e mulheres, jovens, crianças e adolescentes, que queremos trilhar caminhos da verdade, caminhos do bem e caminhos da felicidade, aqui nos encontramos para celebrarmos o primeiro domingo do tempo da Quaresma, que culminará na Páscoa de Jesus. Vemos que a tonalidade que toma conta aqui da nossa liturgia é a cor roxa. Temos este outdoor diante de nós, como coloquei também nas igrejas da nossa unidade pastoral, e todas as semanas irá ser apresentada uma questão. E nós sabemos que quando fazemos uma questão, nós esperamos uma resposta. E há aqui um colega vosso que neste momento vai nos colocar uma questão. E esta questão não dá para copiar pelo vizinho do lado, porque tem que ser uma resposta pessoal. Nós vamos repetir o cântico de entrada e, enquanto isso, ele vai, diante de nós, apresentar a questão. Então, diante de Deus e dos irmãos, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei por muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Concedei, Deus Todo-Poderoso, que pelas práticas anuais do sacramento quaresmal alcancemos maior compreensão do mistério de Cristo e demos testemunho dele com uma vida digna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Então, sentados, escutemos a palavra de Deus. Leitura do livro do Gênesis. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, insuflou em suas narinas um sopro de vida, e o homem tornou-se um ser vivo. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, a oriente, e nele colocou o homem que tinha formado. Fez nascer na terra toda a espécie de árvores, de frutos agradáveis à vista e bons para comer, entre as quais a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência, do bem e do mal. Ora, a serpente era mais astuciosa de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse, não podeis comer do fruto nenhum da árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer o fruto das árvores no jardim, mas, quando o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus avisou-nos:
Não podeis comer dele, nem tocar-lhe, senão morrereis. A serpente replicou à mulher: De maneira nenhuma não morrereis. Mas Deus sabe que, no dia em que comerdes, abrir-se-ão os vossos olhos e sereis como deuses, ficando a conhecer o bem e o mal. A mulher viu então que o fruto da árvore era bom para comer e agradável à vista, e precioso para esclarecer a inteligência. Colheu o fruto da árvore e comeu. Depois deu-o ao marido, que comeu juntamente com ela. Abriram-se então os seus olhos e compreenderam que estavam despidos. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e cinjaram os rins com elas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pecamos, Senhor, tende compaixão de nós. Pecamos, Senhor, tende compaixão de nós. Compadecei-vos de mim, ó Deus, pela vossa bondade. Pela vossa grande misericórdia, apagai os meus pecados. Lavai-me de toda a iniquidade e purificai-me de todas as faltas. Pecamos, Senhor, tende compaixão de nós. Porque eu reconheço os meus pecados e tenho sempre diante de mim as minhas culpas. Pequei contra vós, só contra vós, e fiz o mal diante dos vossos olhos. Pecamos, Senhor, tende compaixão de nós. Criai em mim, ó Deus, um coração puro, e fazei nascer dentro de mim um espírito firme. Não queirais repelir-me da vossa presença, e não retireis de mim o vosso espírito de santidade. Pecamos, Senhor, tende compaixão de nós. Dai-me de novo a alegria da vossa salvação, e sustentai-me com espírito generoso. Abri, Senhor, os meus lábios, e a minha boca cantará o vosso louvor. Pecamos, Senhor, tende compaixão de nós. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte atingiu todos os homens, porque todos pecaram. Se a morte reinou pelo pecado de um só homem, com muita mais razão, aqueles que recebem com abundância a graça e o dom da justiça reinarão na vida por meio de um só, Jesus Cristo. Porque, assim como pelo pecado de um só veio para todos os homens a condenação, assim também pela obra de justiça de um só virá para todos a justificação que dá a vida. De facto, como pela desobediência de um só homem todos se tornarão pecadores, assim também pela obediência de um só todos se tornarão justos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De pé cantamos. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, a fim de ser tentado pelo diabo. Jejuou 40 dias e 40 noites e por fim teve fome. O tentador aproximou-se e disse-lhe: Se és filho de Deus, diz a estas pedras que se transformem em pães. Jesus respondeu-lhe: Está escrito, nem só de pão vive o homem,
mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo conduziu-o à cidade santa, levou-o ao pináculo do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito: Deus mandará os seus anjos que te recebam nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. De novo o diabo levou consigo um mundo muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória e disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Respondeu-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Então o diabo deixou e aproximaram-se os anjos e serviram-no. Palavra da salvação. Podeis sentar um bocadinho. Há momentos, no início da Eucaristia, eu dizia-vos que nós estamos a iniciar o tempo da Quaresma, que é o tempo que nos vai levar à Páscoa de Jesus. E eu queria vos lançar já a primeira questão. Quantos dias compõem o tempo da Quaresma? Quantos são? Será que é 40? Tenho a certeza de que são 40 dias. Para tirarem esta dúvida, eu vou-vos dar um trabalho para casa. E qual é o trabalho? Quando chegarem a vossas casas ou durante a semana, vão pegar na agenda do vosso telemóvel, ou então pegam num calendário físico e vão contar os dias que vão entre o início da Quaresma, que foi na passada quarta-feira, que foi o dia 22 de fevereiro, e o dia que vamos celebrar a Páscoa, que será o dia 9 de abril. E vão contar 1, 2 e 3 vezes até encontrarem o número 40. E vão ver se afinal é ou não 40 dias. Olhai, nós vamos pensar um bocadinho na primeira leitura que há momentos nós escutávamos, em que nos falava, em que o livro era o livro do Gênesis. E reparei que o livro do Gênesis é o primeiro livro da Bíblia que nos trata e retrata a criação do mundo, do universo, onde está implícita também a criação do homem e da mulher. E dizia-nos há um bocadinho a leitura de que quando Deus criou o mundo, tudo era paraíso, tudo era harmonia, tudo era paz. E quando surgiu o primeiro homem e a primeira mulher, sentiram isto mesmo. Até ao ponto em que surge e aparece uma serpente. E vê que aquela serpente desafiou a mulher, dizendo para a mulher comer o fruto da árvore que estava no meio do jardim, porque ela, comendo o fruto daquela árvore, ela ia ser feliz para sempre, sem qualquer tipo de esforço e de sacrifício. E o facto é que, apesar de Deus lhes ter dito para eles não comerem o fruto daquela árvore, a voz e a sugestão da serpente foi mais forte do que a indicação de Deus. E qual é que foi a consequência em obedecer à serpente e em desobedecer a Deus? E diz o texto uma coisa muito importante. E eles encontraram o medo e encontraram a vergonha. Vede se não é isto que se passa também na vida pessoal de todos nós. Quando nós fazemos uma coisa, onde a nossa cabeça diz para nós fazermos aquilo e o nosso coração diz-nos o contrário, mas nós vamos mais pela cabeça do que vamos pelo coração, quando nós fazemos uma asneira, quando nós dizemos alguma coisa de que não deveríamos dizer, quais são as nossas armas de defesa? Temos medo que alguém venha a descobrir que fomos nós que dissemos aquilo ou que fomos nós que fizemos aquilo,
ou quando descobrem que fizemos ou que dissemos, temos vergonha. Esta é a primeira consequência de quando desobedecemos à voz de Deus. E agora vamos dar um salto rápido ao Evangelho que agora acabei de proclamar. Após o batismo de Jesus, nas águas do rio Jordão, pelo seu primo João Batista, Jesus vai para o deserto e é aí que inicia a sua vida. Se eu perguntasse a cada um de vós o que é um deserto, vocês irão me dizer que é um sítio onde só há areia, onde há pouca comida, onde escasseia a água, onde há poucas pessoas, logo o convívio se torna muito mais restrito, mas o facto é que foi no deserto que Jesus inicia a sua vida. Mas no meio do deserto, agora não aparece uma serpente, mas aparece o diabo. E vou fazer aqui um parênteses. O diabo existe, não é mera treta, não é historinha da carochinha. Mas o diabo, como um ser espiritual, ele existe. E sabem o que é que significa a palavra diabo? A palavra diabo significa aquele que divide, aquele que separa. E foi este diabo que foi tentar Jesus. E reparai que o diabo tenta Jesus por 3 vezes. Qual é que foi a primeira tentação que o diabo fez a Jesus? Ó Jesus, se tu és o Filho de Deus, então o teu Pai pode tudo, o teu Pai manda nisto tudo, então eu tenho aqui algumas pedras, faz com que estas pedras se transformem em pães. E a resposta inteligente de Jesus, qual é que foi? Não foi uma resposta pessoal, mas ele foi buscar uma frase da Bíblia. E o que é que ele diz? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Há aqui um dado muito curioso. Se vocês pegassem na Bíblia do início ao fim e contassem quantas vezes é que aparece a palavra comer e quantas vezes aparece a palavra rezar, a palavra comer aparece muito mais vezes do que a palavra rezar, porque nós sabemos que necessitamos de alimento para ir para a escola. Nós necessitamos de comer para o desporto. Nós necessitamos de comer para as nossas tarefas do dia a dia. E nós precisamos de comer também para termos energia para rezar. E, portanto, esta é a primeira recomendação de Jesus. Nem só de pão vive o homem, mas também tem que viver de uma outra palavra. E que palavra é? É a palavra de Deus que nós escutamos todas as semanas. Vou-vos dar aqui um exemplo muito concreto daquilo que se passou comigo esta semana ainda. Eu estava no centro social e estive com uma senhora da Segurança Social que veio aqui falar por uns casos muito concretos e particulares que não interessa estarmos aqui a partilhar. E de casos macabros que muitas vezes nem nos passam por a cabeça. As armadilhas que muitas vezes vão fazendo uns aos outros, mesmo diante daqueles que são dos laços de sangue. Essa senhora da Segurança Social dizia-me: padre, antigamente as pessoas tinham algumas referências, nem quanto mais fosse na aldeia, quando ao domingo participavam na Eucaristia, levavam algumas sugestões para a sua vida prática. E o facto é que hoje as pessoas perderam essa referência. E, portanto, hoje as pessoas perderam a capacidade de discernir o limite daquilo que é o bem, daquilo que é o mal. Aplica-se perfeitamente esta primeira tentação que o diabo todos os dias nos vai sugerindo. Mas o diabo não fica contente. E não ficou contente porque Jesus venceu. Estamos a 1-0, Jesus a ganhar. E vamos à segunda tentação. O diabo leva Jesus ao alto da torre da nossa igreja e disse-lhe: se tu te atirares daqui abaixo, olha, não te vai acontecer nada. Porquê? Porque vão vir os anjos, Deus vai mandar vir os anjos, que te vão segurar e que não te vão deixar cair ao chão. E qual é a resposta de Jesus? Mais uma resposta inteligente. Não tentarás o Senhor teu Deus. Desarmou o diabo por completo. E estamos 2-0 em vantagem para Jesus. Teimoso, persistente é o diabo. E leva Jesus a um alto do monte. Imaginai que leva Jesus ao monte da Franqueira e diz: ó Deus, ó Jesus, se tu me adorares a mim,
eu dou todos estes reinos que tu vês daqui até Esposende e vejo todos estes reinos que dou daqui até ao Sameiro. Tudo aquilo vai ser teu. E o que é que Jesus lhe vai dizer? Só a Deus adorarás. Vamos passar rapidamente isto para a nossa vida. Vós sabeis qual é o objetivo primeiro e principal do diabo? É nós não confiarmos em Deus. É nós não acreditarmos em Deus. E quando nós muitas vezes na nossa vida deixamos de acreditar em Deus, deixamos de confiar em Deus, então o diabo está-te a ganhar e está a ganhar terreno na tua vida. E por isso hoje, neste primeiro domingo da Quaresma, onde há dias nós celebramos o Carnaval, em que vós vos mascaraste, em que eras vós, mas não parecias vós, Jesus quer dizer-nos que é necessário nós tirarmos todas as nossas máscaras, até as máscaras do nosso coração, e para que, junto de Jesus, nós possamos pedir que Ele não nos deixe cair na tentação do poder. Reparai que hoje não falta pessoas para aí com uma sede de poder terríveis. Não sei se vós já passaste pela experiência, se calhar pessoas mais adultas já passaram por esta experiência. Nós temos relações com pessoas, às vezes durante até muitos anos, relações tranquilas, familiares, de confiança. E a determinada altura, de um momento para o outro, aquela pessoa enriqueceu. Não interessa da forma como enriqueceu, mas passa por ti e já não te conhece. Já te olha de cima para baixo, ou te vê ao longe. E nós muitas vezes até usamos aquela expressão, aquela pessoa o dinheiro subiu à cabeça. Isto é sede do poder. E é por isso que Jesus diz, nem só de pão vive o homem, mas também, ou seja, não é só da matéria que nós vivemos, mas precisamos dar também um bocadinho de conforto àquilo que é o nosso íntimo, àquilo que é a nossa interioridade e àquilo que é a nossa própria bondade. Depois temos a tentação também do ter. E vós vede que na sociedade que nós vivemos, porque é que vivemos, não temos outra, não vale a pena estarmos a discutir isto, é a sociedade que nos convida e convence a ter cada vez mais. E quando nós vivemos com esta obsessão de ter cada vez mais, então nós rapidamente esquecemos os outros, rapidamente esquecemos o mundo. Porquê? Porque só temos um foco, só temos um objetivo. E, portanto, nós queremos conquistar os nossos objetivos, nem que tenhamos que ultrapassar as barreiras e tantas vezes infligir e prejudicar a vida dos outros. Esta é a segunda grande tentação. A outra tentação é a tentação da aparência, de mostrarmos aquilo que realmente nós não somos. E por isso é que Jesus diz-nos uma coisa muito importante. É preciso nós hoje, mais do que nunca, deixarmos Deus ser Deus e nós ocuparmos o nosso lugar com humildade, sabermos que temos um lado bom, mas também temos um lado mau. Rapidamente, para terminar, 3 armas de defesa que Jesus hoje, porque é nosso amigo, nos apresenta para nós podermos vencer o diabo. O primeiro qual é? É a oração, é o rezarmos. Um cristão que não reza é como um soldado que vai para a guerra sem comida e sem bebida. Rapidamente cai por terra, não se defende. A outra prática é a prática do jejum, que não é comer carne ou deixar de comer carne. Cada um encontra a sua forma. Mas muitas vezes a nossa forma de jejuar pode ser os juízos que fazemos, as palavras que proferimos, a forma como olhamos os outros, o que dizemos dos outros, as escolheirices, mexericos que nada prejudica, que nada favorece ninguém, mas só prejudicam. A terceira arma de defesa é a caridade. E vê que a caridade dá trabalho. A caridade não é só dar uma esmolinha ao arrumador de carros que está na cidade. E nós damos uma esmola com medo que ele nos venha assaltar o carro. E também não é dar uma esmola a um pobre que nós encontramos nas cidades, no recanto de uma estrada, de uma rua. A caridade é muito mais do que isso. Eu posso ver uma pessoa chata, que já vem, e digo eu, lá vem aquela chata me chatear o juízo. Mas se calhar aquela pessoa é chata porque não tem quem a compreenda e não tem quem a ame. Por muito chata que ela seja, eu dar o meu tempo, dar a minha compreensão, é uma grande prova evidente de caridade que
podemos ter uns para com os outros. Vamos pedir a Jesus, hoje, nesta celebração, como daqui a um bocadinho vamos cantar a oração do Pai Nosso, que Deus nos apresente tentações todos os dias, porque as tentações são boas, fazem-nos ver a nossa força e a nossa capacidade de ultrapassar as mesmas, mas que Deus não nos deixe cair durante a tentação. Reparai que a tentação apresenta-se sempre como algo que é bom, como algo que é apetecível. O diabo diz-me, olha, faz aquilo, fica com isto, porque isto vai te trazer a felicidade, tu precisas mesmo disto. Mas o facto é que muitas vezes, em verdade, por essas falsas vozes, e são tantas, apenas nós construímos, certamente, a tristeza. Nunca esqueçais uma coisa e termino. Assim como os vossos professores vos dão testes e vos dão fichas de avaliação para consolidarem, comprovarem os vossos conhecimentos, Deus muitas vezes também testa a nossa liberdade. Ele prova a nossa liberdade. O diabo não. O diabo apenas tenta-nos, porque é que nós caiamos e sejamos tão fracos quanto ele é. Pois façamos da nossa vida não um deserto, mas uns com os outros, e no mundo onde vivemos, façamos do mundo e da vida um belo jardim. Termino. Na sexta-feira passada, nós celebramos o primeiro aniversário do triste conflito entre a Ucrânia e a Rússia. E o facto é que deste conflito, onde todos nós padecemos as consequências humanas, económicas, laborais, inflação de preços, dos custos de habitação, certamente que isto não é culpa de Deus, mas é culpa de meia dúzia de magnatas que pensam que são os donos do mundo. Neles, certamente que o diabo vence, mas nós, por mais pequeninos que sejamos, deixamos-nos sempre seguir pela voz de Jesus, e certamente com Ele e para Ele seremos muito mais humanos, muito mais verdadeiros e muito mais simples uns para com os outros. Que assim seja. Vamos nesta celebração dizer que renunciamos ao mal e que acreditamos em Deus. Dizei-me, pois, renunciais ao veneno do ruído e da murmuração, das palavras violentas, dos boatos, para vos dedicardes de corpo e alma à escuta atenta da palavra de Deus? Renunciais às coisas vás, aos excessos do consumo, para redescobrirdes na beleza de uma vida simples aquilo que verdadeiramente conta e assim encontrardes o rosto sofredor dos irmãos? Renunciais à indiferença e ao comodismo para irdes ao deserto da solidão, ao encontro das pessoas sós e abandonadas, dos pobres e idosos, dos marginalizados e descartados, sem voz nem defesa? Dizem-me, pois, credes em Deus Pai, que pela sua palavra criadora chamou todas as coisas à existência? Credes em Jesus e na sua palavra, que é palavra de vida e de verdade? Credes no Espírito Santo, que nos desperta o coração e a mente para acolher com generosidade essa mesma palavra? Credes na Igreja, herdeira do testamento de Jesus, que anuncia em todo o mundo e a todos os homens e mulheres a palavra de Deus? Esta é a nossa fé, esta é a fé da Igreja, que nos gloriamos de professar em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Irmãs e irmãos, oremos com todos aqueles que se preparam para celebrar a Páscoa, conduzidos pela palavra e pelo Espírito, e digamos: Senhor, tende piedade de nós.
Nós vos pedimos, Senhor, que a força da vossa graça ajude a Igreja Sinodal Samaritana, os seus fiéis e catecúmenos a lutar sempre contra o mal e contra o erro. Oremos. Senhor, tende piedade de nós. Nós vos pedimos, Senhor, que as pessoas de todo o mundo, criadas à vossa imagem e semelhança, saibam defender e promover a sua dignidade. Oremos. Senhor, tende piedade de nós. Nós vos pedimos, Senhor, que aqueles que o espírito do mal tenta enganar, encontrem na palavra a força e a luz para escolher sempre a vossa vontade. Oremos. Senhor, tende piedade de nós. Nós vos pedimos, Senhor, que os discípulos sejam testemunhas diligentes do Evangelho junto dos que não têm paz ou estão doentes. Oremos. Senhor, tende piedade de nós. Nós vos pedimos, Senhor, que os jovens, de modo especial os da nossa Diocese, sintam a presença do vosso amor e a proteção de Maria nas suas vidas. Oremos. Senhor, tende piedade de nós. Nós vos pedimos, Senhor, que o caminho de conversão que iniciamos nos conduza à vida em vós, à liberdade e à vossa Páscoa. Oremos. Senhor, tende piedade de nós. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que nos ensinastes pela palavra de Jesus, que a pessoa humana não vive só de pão, conduzi-nos pelo Espírito ao deserto, para escutarmos sempre mais a sua voz, por Cristo nosso Senhor. Podeis sentar. Orai, irmãs e irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai, o Todo-Poderoso. Fazei, Senhor, que a nossa vida corresponda à oferta das nossas mãos, com a qual damos início à celebração do tempo santo da Quaresma, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação
dar-vos graças sempre em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Jejuando durante 40 dias, ele santificou a observância quaresmal e, triunfando das insídias da antiga serpente, ensinou-nos a vencer as tentações do pecado, para que, celebrando dignamente o mistério pascal, passemos um dia à Páscoa eterna. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. O Deus do universo, vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro domingo da Quaresma, que nos levará à Páscoa de Jesus, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida, o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, visível no rosto desta comunidade de Gilmonde, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Arcebispo José, seus bispos auxiliares Nuno e Delfim e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que já adormeceram na esperança da ressurreição, de forma particular por quem hoje queremos oferecer esta Eucaristia. A todos admiti-os na luz da vossa presença, mas tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, seu esposo José, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Cheios de fé e de confiança neste Deus que quer para nós a felicidade e que nos alerta para as forças do mal que nos dividem,
cantamos a oração que Jesus nos ensinou. Vós me transformou, a minha vida ela mudou, e só penso agora, Senhor, em repetir-te. Pai nosso, em ti cremos, Pai nosso, te oferecemos, Pai nosso, nossas mãos de irmãos. Pai nosso, em ti cremos, Pai nosso, te oferecemos, Pai nosso, nossas mãos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pai nosso, em ti cremos, Pai nosso, te oferecemos, Pai nosso, nossas mãos de irmãos. Pai nosso, em ti cremos, Pai nosso, te oferecemos, Pai nosso, nossas mãos. Livrai-nos, Senhor, de todo mal, dai justiça e paz ao nosso tempo, pela força do vosso Espírito, tornai-nos livres diante das tentações, fortes nas provações desta vida. Ajudai-nos a esperar na vigilância e na fidelidade a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes que o vosso alimento é fazer a vontade do vosso Pai que está nos céus, dai a todos os homens e mulheres a força interior para só em Deus confiarem e só Ele servirem como é da vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos, a paz do Senhor esteja sempre convosco. O diabo é aquele que nos quer separar, é aquele que nos quer dividir. O diabo é aquele que não quer que nós confiemos e não acreditemos em Deus. Confiados em Deus, ofereçamos este cântico pedindo-lhe o dom da paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis a minha morada. Dizei uma palavra e eu serei salvo.
Oremos. Saciados com o pão do céu, que alimenta a fé, confirma a esperança e fortalece a caridade, nós vos pedimos, Senhor, ensinai-nos a ter fome de Cristo, o verdadeiro pão da vida, e alimentar-nos de toda a palavra que da vossa boca nos vem, por Cristo nosso Senhor. Saiamos desta celebração com esta pergunta, não é quais são as nossas tentações, mas quais são as tuas tentações. Quem se quer confrontar com a verdade e quem quer caminhar no bem e na verdade, procura de forma honesta responder esta questão, não diante de ninguém, mas diante de Deus, que quer certamente a nossa felicidade. Vamos nesta celebração receber a bênção solene, ao qual, pois, respondemos o vosso amém. Inclinai-vos para receber a bênção. Deixa a vossa abundância abundante, Senhor, sobre o povo que vos suplica, para que aumente a sua esperança nas dificuldades e na tribulação, se fortaleça a sua firmeza na tentação e alcance a redenção eterna por Cristo nosso Senhor. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Um domingo feliz para todos, uma boa semana e deem paz, que o Senhor vos acompanhe.